Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E dando continuidade à leitura do livro A Bênção da Gratidão de Richard Simonetti, vamos ler o capítulo 6, Pedir e Agir. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, diz Jesus: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, comenta Kardec: do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Temos aqui uma abordagem de suma importância, diz Simonetti. O empenho de buscar a ajuda do céu não pode estar separado do empenho por conseguir o que desejamos. Se quero entrar numa casa e a porta está trancada, elementar bater. Se anseio pelo que careço, é fundamental caminhar ao encontro. É imperioso o esforço pessoal, a iniciativa para que recebamos as dádivas divinas. Então, ele usa esses dois trechos, né? Um extraído do Evangelho de Mateus e outro do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec comenta no capítulo 25. As duas colocam, né? O Kardec ele comenta a passagem bíblica, que buscai e achareis. Jesus já nos disse que se buscarmos, encontraremos. Se fizermos o esforço, aí Simonetti vai falar, o esforço pessoal, nós receberemos as dádivas divinas. Então, sempre será necessário que nós façamos primeiro a nossa parte. Eles estão, né, Jesus e toda a espiritualidade amiga estão ali apostos para nos auxiliar. É como se eles estivessem de mãos estendidas. Agora, se nós não estendermos as nossas mãos, né, ao encontro da mão do Mestre, a mão dos nossos amigos, nós não ficaremos de mãos dadas, nós não caminharemos juntos. É necessário que façamos esse movimento, mostrar a nossa vontade, porque o que nos move é essa vontade, é o desejo de fazer. Por isso que ele fala da lei do trabalho. O trabalho, ele precede, é preciso trabalhar para poder progredir. É preciso fazer o trabalho intelectual, o trabalho de transformação moral, né? No caso, desenvolver o amor, fazer a prática da caridade, que a gente já vem discutindo bastante no livro, e desenvolver a nossa inteligência. Nós vamos encontrar soluções para uma série de questões da nossa vida, os desafios, através do uso da nossa inteligência, desenvolvendo esses recursos que até nós já, desde que fomos criados, estamos desenvolvendo, mas também recebendo o auxílio da espiritualidade. Então, ele coloca aqui, não tem como, se a porta está trancada, ela ser aberta se eu não bater na porta, né? Segue ele. A oração será sempre o grande recurso para contar com o concurso do céu.
Quem pede, recebe. Contudo, entre a solicitação e a realização há o imperativo da iniciativa. Então, foi o que eu falei, é preciso a vontade, é preciso fazer esse movimento inicial, iniciativa, né? Iniciar uma atividade. E ele menciona a oração. A oração é uma ação, ela é sim uma energia que a gente coloca em movimento. Os nossos pensamentos e as emoções, elas caminham em forma de energia, de vibração. E quando a gente ora, a gente entra em contato com a divindade, com a espiritualidade amiga, pedindo sim, mas sem deixar de cuidar da parte que nos cabe, que é fazer o necessário. Contudo, então ele fala, né? Entre a solicitação e a realização, tem que ter iniciativa. Milhões de jovens que buscam as universidades ou o emprego público apelam para o céu. Por que poucos conseguem seus objetivos? Os que conseguem foram favorecidos pelo Senhor? Obviamente não. Deus é a justiça perfeita, não concede privilégios. São aprovados aqueles que se empenham. Um juiz vos dizia: quando saí da faculdade, passei 2 anos de total dedicação aos estudos, sem descanso, sem sábado, sem domingo ou feriado. Comia estudando, descansava estudando, sonhava que estava debruçado nos livros. Com a graça do céu, fui aprovado, resolvi meu futuro. Certamente que Deus ajudou, mas Ele fez a sua parte. Um jovem perguntou-me: considerando que preciso urgentemente de um emprego, os espíritos não poderiam dar uma mãozinha na prova que eu vou submeter-me? No sistema de múltipla escolha, bem poderiam assoprar a resposta. Se fosse assim, bastaria orar e os espíritos fariam o resto. A oração é importante numa situação dessa natureza, estabelecendo a ligação com os benfeitores espirituais que podem nos ajudar, mas eles não ditarão as respostas, apenas nos darão condições para lembrar o que estudamos. Isso acontece com a mediunidade. Os médiuns precisam estudar porque o conteúdo que lhes chegam, né, os espíritos precisam utilizar dos recursos que o espírito que está sendo médium traz em si, né, até para que o próprio médium não seja enganado. Mas todo o recurso que nós trazemos, e são recursos dessa e de outras vidas, né? Mas é interessante colocar a análise aqui da oração, porque ela vai nos conectar com a espiritualidade, que vai o quê? Nos deixar tranquilos naquele momento que a gente precisa ter uma concentração, fazer com que a gente lembre do que foi estudado, né? Como ele fala. Mas é também interessante, eu lembrei de Rossandro Klinge, ele conta que ele estava atendendo, ele é psicólogo, estava atendendo um cliente que estava estudando para o concurso. E ele disse que ele resolveu fazer uma oração. Falou: agora eu vou orar, vou pedir para Deus me ajudar. E se eu pedir para Deus, eu tenho certeza que eu vou passar no concurso. Aí ele: que ótimo, você tem certeza agora que você vai passar no concurso. Você acredita em Deus? Ah, sim, certamente. E você considera que Deus é bom? É bom, que é justo? Sim, é justo. E se ele é bom, ele é justo, ele ama, né, todos os seus filhos? Sim, ama, então ele vai ajudar todos. Concorda? Aí ele ficou: é verdade. Deus vai ajudar a todos os seus filhos. O que faz a diferença de uma pessoa passar num concurso ou outra é que cada um faz a sua parte. E eu mesma já passei em vários concursos e sempre estudando muito. Eu passei para
a universidade que eu queria estudar, e estudei muito para isso. Depois eu passei para fazer a residência no hospital que eu queria. Foram 2 anos, praticamente 3 anos de estudo até eu conseguir. Eu depois passei, né, no mestrado, no doutorado e no concurso público no qual fui funcionária. Sempre estudando muito e muito firme, né, naquilo que eu queria. Então tem que ter aquele desejo que nos motiva, nos impulsiona a conquistar aquilo que a gente quer. O desempregado que ora, que pede a Deus um emprego, porque precisa cuidar do sustento da família, será amparado sim, desde que gaste a sola do sapato, saia a campo, porquanto o emprego não virá ao seu encontro. A oração não me eximirá de procurar portas onde bater, mas me oferecerá a orientação para bater na porta certa. Uma senhora viúva, pobre, com 4 filhos para criar, pediu ajuda a Deus, que a inspirou a vender doce de coco. Saiu a campo, criou seus filhos, melhorou sua situação, vendendo cocadas. O trigo é uma bênção de Deus, atendendo às necessidades humanas. Seu potencial é inigualável. Uma única semente pode alimentar um mundo, multiplicando-se ao infinito. Necessário, porém, que as pessoas se movimentem, distribuindo sementes e que trabalhem no preparo da terra, na semeadura, na irrigação, na colheita, na moagem, preparando a farinha. Deus nos dá a semente. A multiplicação é trabalho nosso. Deus oferece o trigo, compete-nos fazer o pão. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Realmente, o ser humano ele não tem a capacidade de produzir a semente, né? A semente é criação divina, mas ele nos oferece. A natureza aí está disponível para o ser humano, mas ele tem que pegar aquela semente e preparar o campo, fazer a semeadura, cuidar para que aquela semente cresça, colher, transformar no trigo e transformar no pão. E assim novas sementes, né, do trigo se planta, como ele falou, você pode alimentar o mundo inteiro. Então, Deus está nos amparando, Deus está nos oferecendo todos os recursos que nós precisamos para superar as nossas dificuldades, para o nosso progresso. Só que não podemos nos descuidar da nossa parte. A nossa parte é trabalhar para conseguir aquilo a que viemos. Nós aqui estamos para praticar o bem para nós e para todos os outros. Tá? Então ficaremos aqui com essa leitura, para essa reflexão no dia de hoje, de que se a gente fizer a nossa parte, Deus está fazendo a dele. Deus está cuidando de nós. Estamos sempre amparados. Então, gratidão por estarmos aqui. Gratidão a Deus por esse momento, essa oportunidade. E muita paz para o dia de hoje.